Daí, pessoal, mais uma resolução. Sendo A um ponto fixo de um círculo de raio R, e escolhendo se ao acaso um ponto B sobre o círculo, a probabilidade da corda AB ter um comprimento maior que R está entre. Então, assim, ó, que eu tenho aí? Eu tenho, primeiro, a probabilidade, né, que é a probabilidade de encontrar uma corda B com comprimento maior que o R. Então, definição de probabilidade. Probabilidade de um certo evento E é dado pela razão entre o número de casos, de situações favoráveis, ou seja, onde aconteçam essa situação, então favoráveis, sobre o total de casos, o total de situações. Então eu preciso determinar qual é a situação favorável e qual é o total de casos. A partir de uma figura fica mais fácil de entender esse exercício. Então eu tenho um círculo de raio R, e aí eu vou escolher um ponto A que é fixo. Um ponto A, por exemplo, aqui. Ó. Aqui está o ponto A. E esse círculo tem raio R. Então eu vou desenhar o raio de forma didática, ele fica melhor se eu desenhá-lo para cá. Ó. Aqui está o raio. E aí vou escolher sobre esse círculo um ponto B, por exemplo aqui, ó. Vou chamar de ponto B1. Fazer mais afastado um pouco aqui. Um ponto B1. E esse ponto B1, ele está determinando uma corda AB. Olha só, isso é corda, né? Sabe que corda é o segmento que une dois pontos do círculo. Aqui, por exemplo, A e aqui B. Tá? E aí eu estou usando a definição de círculo como usualmente se usa para circunferência. Tá? Isso é porque é o que a URGS, aqui, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, adota como conceito. Né? Nas suas provas, ela indica que ela faz, ou ela menciona, inclusive no início da prova, isso é bastante comum na tabela de símbolos, né, dizendo que o círculo é o conjunto de pontos que nós usualmente chamamos de circunferência. Tá? Então eu estou tratando aqui círculo, mas muitos aí podem estar pensando, mas é círculo, então seriam os pontos internos também, tarará. Então eu estou resolvendo como circunferência. Tá? Bom, então a corda é a distância, né, entre dois pontos sobre a circunferência, sobre o círculo aqui. Tá? Então isso aqui é corda. Então observa que esta corda aqui, ó, essa corda AB1, ela tem o mesmo comprimento do raio. E aí eu vou estabelecer um segundo ponto, aqui mais ou menos a olho, ó, um ponto B2, que também determina uma outra corda com comprimento também igual ao raio. Então aí se observa que eu escolhendo qualquer um desses pontos aqui, ó, sobre esse arco AB ou AB1, sempre eu terei uma corda menor, do A até aqui, uma corda pequenininha, uma corda até aqui, uma corda até aqui. Então sempre as cordas do A até qualquer ponto nesse interior aqui, ou nesse arco AB1, sempre aqui o comprimento, perdi aqui a cor, aí. Então sempre o comprimento aqui, ó, será um comprimento menor que o raio. Assim como quando eu escolho um ponto qualquer sobre esse outro arco, as cordas determinadas aqui também serão menores. Então o comprimento de corda aqui também menor que o raio. Então as cordas serão maiores, é isso que ele pede, ó, maiores que o raio, aonde? Nessa outra parte. Aqui.
nessa outra parte aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho o raio. Então, nessa outra parte aqui, ó, eu tenho sempre escolhendo um ponto nessa outra região aqui, ó. Nessa região, eu terei sempre um comprimento aqui maior do que o raio, que é o que eu quero. Bom, aí eu vou estabelecer um raciocínio. Aqui eu vou traçar um outro raio. Aqui um outro raio. A partir daí eu concluo a formação de dois triângulos equiláteros aí, né? Então aqui eu tenho um triângulo equilátero. E aqui eu tenho um segundo triângulo equilátero. Com isso, eu percebo que o ângulo aqui, ó, é de 60 graus. Aqui também 60 graus. Portanto, esse ângulo daqui, ó, até aqui, 120 graus. Então, nesses 120 graus aqui, ó, qualquer ponto define um comprimento menor que o raio. Mas eu quero que o comprimento seja maior que o raio. Então, eu devo escolher, na realidade, como situações favoráveis, esses pontos sobre essa linha reforçada aqui embaixo. Então, é aqui que eu tenho comprimentos maiores que o raio. E se esse ângulo aqui é 60 e aqui é 60, dá um total de 120, esse ângulo por fora aqui, ó, nas situações favoráveis, resultam num ângulo de 240 graus. Então eu tenho situações favoráveis 240 graus sobre o total, que é toda a volta do círculo, 360 graus. Simplifica e cancela grau com grau. Simplifico isso por 120, terei 2/3. E aí 2/3 é o mesmo que 0,66 redondo aqui, 7. E aí eu tenho então isso igual a 66,7%. E fico isso com a resposta na letra E, entre 65% e 70%. Ok? Bom, então tá aí a resolução. Eu fiz para essa questão uma pequena modificação e em vez de trabalhar com cordas AB maiores que o raio, eu pensei em arcos AB. Então eu vou refazer essa questão modificando ali para arco, tá? Então eu preparei a lâmina aqui. Ó, a mesma questão, porém eu troquei aqui, né? Sendo A um ponto fixo de círculo de raio R, escolhendo se é o acaso um ponto B sobre o círculo, a probabilidade do arco AB ter comprimento maior que R está entre... Bom, aí segue a mesma ideia, probabilidade do evento igual razão entre os casos favoráveis e o total de casos. Vou aqui expressar o desenho do círculo. Vou posicionar um ponto fixo A. E aí vou posicionar os dois pontos. Vou colocar o raio aqui, acho que fica mais interessante. Vou posicionar o raio aqui. E vou posicionar um ponto B1 aqui. E aí, o que deve ser igual ao raio não é a corda aqui, ó, e sim o próprio arco. Então, esse arco aqui, ó, esse comprimento de arco, ele tem que ser igual ao raio. E aqui, um segundo ponto, B2,
E aí também não é corda AB2 que será menor que o raio, que será maior que o raio, e sim o próprio arco AB. Ó. Essa distância aqui por cima da circunferência, ó, isso aqui é que tem que ser maior. Bom, então na realidade, se eu escolher pontos sobre esta região aqui, sobre esse arco, ou sobre esse outro arco aqui, eu sempre tenho o quê? Eu sempre tenho um comprimento de arco menor que raio, e aqui também um comprimento de arco menor que raio. Não é o comprimento da corda, como eu estou ressaltando, é o comprimento do arco. Beleza? Então aqui eu não tenho como definir, ó, até teria, né, um ângulo de 1 radiano, enfim, mas eu vou fazer isso pelo comprimento da circunferência. Então pensa assim, ó, o que é o total? O total, que no outro slide a gente fez com uma volta completa, 360 graus, eu vou fazer pelo comprimento, e uma volta é 2πr. E aqui em cima, qual é o comprimento favorável ou ainda desfavorável? 2r. Então, quando eu calcular essa probabilidade aqui, ó, é a probabilidade de encontrar o que? Uma corda menor. Aliás, não corda, mas arco menor que o raio. O arco menor que o raio. Nesta região ou nesta região eu tenho arco menor que raio. Então eu vou calcular essa probabilidade aí. 2 R's, né? Eu tenho aqui um R aqui, outro R aqui. Então eu tenho uma região de 2R sobre a região toda, que é uma volta da circunferência, 2πr. Aí cancela R com R, cancela 2 com 2. Aí eu tenho aí 1 sobre π. Arredondando isso, 1 sobre 3,14. Vou dividir isso aqui, ó. 3,14 divide por 1. Aliás, 1 divide por 3,14. Isso é o mesmo que 1,00 divide por 3,14. Isso na realidade é mesmo que 100 divididos por 314. 100 divide por 314. Essa divisão não é possível ainda. Invento um zero aqui. Esse primeiro zero faz 0, 1000 por 314 dá 3. 3 vezes 314 vai dar 942. 10 dá 8, 9 dá 5, 9 dá 0. Aí baixe um zero inventado, 580 por 314 dá 1. 1 vezes 314, 314. 0, 6. C deu 7, 1, 6. 5, 2, 266. Aí eu vou aqui CD, né? 10, 6, 7, 6, isso aí. Aí eu vou posicionar um zero, 2660 por 314, isso vai dar 7, dá 9, dá 8 vezes, né? 8 vezes 4, 32, vão 3. 8 vezes 1, 8 e 3, 11. Vai 1, 8 vezes 3, 24 e 1, 25. É isso aí. Então deu 0,318. Isso é o mesmo que 31,8%. Mas nota que é 31,8% de que o raio seja maior, ou seja, que o arco seja menor que o raio. E aqui está pedindo a probabilidade de maior. Então eu uso o conceito de probabilidade complementar, né? Evento complementar.
Então, se 31% é a probabilidade de que o arco seja menor, para que ele seja maior, 100% menos 31,8%. Isso dá 2,918,936, 68,2%. E aí 68,2% nesse caso também teria como resposta a letra E por coincidência. Ok? Então era isso. Espero que tu tenha aproveitado, né? Eu abri aqui a questão em duas para ter um aproveitamento didático melhor. Um forte abraço, bons estudos e até a próxima.